Bom dia, amada igreja, graça e paz. Que gostoso estarmos na presença de Deus, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, amém? Então, gostaria que você pudesse falar bom dia para a pessoa que está do seu lado. Que bom que você está aqui. Que gostoso celebrarmos juntos na presença de Deus. Muito bom estarmos aqui, amém? Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque logo pela manhã as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigada pela Tua graça, pelo Teu imenso amor que nos leva para tão perto de Ti. Obrigada por nos trazer aqui nessa manhã e juntos, em comunidade, podemos adorar ao Teu nome. Este culto é Teu, queremos prestar um culto de adoração ao Senhor. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração nessa manhã. Nós entregamos esse culto a Ti e pedimos que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos conduza, Pai, nessa manhã em adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar, irmãos, e cantar com alegria o estandarte desta igreja. Levantemos sem temor. Amém? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar cantando, adorando ao Senhor nesta manhã gostosa. O pessoal tá meio devagar ainda, né? Ô, Penetra, você não cantou, rapaz. Ah, não, também não ouviu sua voz, não. Você ficou meio quietinho, assim, olhando. Renatão, solta. Hélio, como é que é, meu filho? Vamos cantar. Benevides, vamos cantar com alegria aí. Vamos lá, todo mundo? É dia de eleição hoje, né? Né, pastor Gilson? Final de semana de eleição. Então vamos levantar o estandarte da igreja. Vamos agora nos saudar, porque até aqui o Senhor
tem nos ajudado. Este ano completaremos 100 anos. 100 anos. E até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Ebenezer, vamos cantar Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto. Nesses anos todos, lutas, tentações, Ele tem nos abençoado, nos ajudado e vai continuar assim. Amém? Então vamos cantar com alegria, um grande coral. Cordeiro, solta a voz, meu filho. Vamos cantar com alegria. Raquel, você também? Ô Luiz, você está aqui 8 horas, solta a voz. Vamos lá com alegria cantar? Saudamos os irmãos em Cristo, com muita alegria, com muita força, a adoração sincera do nosso coração. Amém? Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto. Nesses anos pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições. Toda a glória seja ao nome do Senhor. Vinde a Ele todos entoar louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso. Quero ouvir, hein? E ao nosso quem nos dá. Vamos, Lindalva. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje juntos. Vamos, Zé Carlos. Eladir, canta. Que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Verdade. Aproveite as situações rotineiras. Diga, agora vamos almoçar. Então coloque a criança na cadeira para alimentação. Aos poucos, o bebê associa o que você disser ao que vai acontecer e estará aprendendo o conceito de falar a verdade. O surgimento da mentira pode estar associada a algumas situações de raiva gerada nos pais e que pode causar medo nos bebês. Se uma criança for constantemente corrigida com raiva, ela receberá a mensagem de que qualquer comportamento errado estará relacionado à raiva e por isso começa a mentir. Porém, pior será se a criança esconder a verdade e, em nome da gentileza, os pais começarem a rir. O bebê entenderá como uma mensagem de satisfação dos pais para o comportamento errado do filho. Crianças emocionalmente saudáveis são resultado da mensagem certa, enviada no momento certo e do jeito certo.
culto do próximo sábado, teremos aqui na nossa igreja a participação do Grupo Teatral Jeová Nissi, às 19 horas. Você não pode perder. Venha e traga seus amigos. Queridos tios, facilitadores, Somos muitos e diferentes. brincalhões, curiosos, Tímidos. Nem tão tímidos. pequeninos, nem tão pequeninos. Quase gente grande. Cada um de nós, E nossa diferentidade, tamanhos e personalidades. parecemos às vezes e não estamos atentos. Ou interessados em aprender. Mas acredite, Queremos, precisamos aprender as histórias do Papai do Céu. como aplicar os ensinamentos contidos nas Escrituras sobre o amor do Criador do Universo por todos nós. A ter vida E aproveitar a vida com Jesus. e com o Espírito Santo. Precisamos de compromisso e preparos específicos para que possamos prosseguir na jornada cristã. Cheio do dói. Que as ideias contidas na palavra de Deus causam. Já somos a igreja do futuro. Somos discípulos. Somos líderes em treinamento. Quem vai ministrar para nós? Quem vai ministrar para nós? Capacitação de facilitadores do Mini, dias 30 e 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista. Não perca a oportunidade de participar da formação do caráter espiritual de líderes em potencial. Nesta semana estaremos iniciando as atividades de preparação para vários cursos como Veredas, Mulher Única, Homem ao Máximo, Aliança, Habitude, entre outros. Se você é um dos nossos parceiros, não pode ficar de fora. Então anota aí, nesta quarta-feira, dia 29, às 19h30, aqui no Templo, teremos muitas novidades e ministraremos Jesus, Maravilhoso Conselheiro. Esperamos vocês! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo, juntamente com as crianças, aprendendo da palavra de Deus. Nós queremos dar um aviso que a capacitação do Mini já acontecerá agora, quinta e sexta-feira dessa semana. E você pode fazer parte da nossa equipe fazendo a sua inscrição ali no balcão dos ministérios. Você pode entrar ali na recepção no hall da igreja, vai ter essa ficha. Você pode preencher. E aí você pode fazer parte da equipe. Nós temos todas as faixas etárias, você pode participar. Nós vamos ter o treinamento para células infantis. Então, se você tem membros lá na sua célula ou crianças, e você pode enviar algum membro ou você mesmo líder e poder participar conosco e aprender mais sobre as células infantis na capacitação do Mini. Também teremos a iniciação coreográfica. Se você tem um dom, tem uma habilidade para trabalhar com coreografia com as crianças também, nós estamos abrindo essas vagas para lançarmos novos coreógrafos para as coreografias do Ministério Infantil. Então, seja muito bem-vindo à nossa capacitação. Você pode fazer até sem compromisso. Faça a capacitação. Se você gostar, fala, eu quero participar do Ministério Infantil, quero fazer parte da equipe do Mini, as portas estão abertas. Amém? E hoje as nossas crianças estarão aprendendo sobre a presença de Deus. O povo de Israel, as crianças estudaram que eles saíram da terra do Egito, e aí eles foram sustentados com o maná, aí eles reclamaram do maná, Deus mandou codornas, e aí tinha uma nuvem que protegia eles de dia, outra nuvem de fogo que protegia à noite, e eles continuavam reclamando, e aí Deus abre o mar vermelho, sai água da rocha, e agora chega um momento que eles precisam ter a presença de Deus constante na vida deles.
Então Deus dá todos os detalhes de como construir esse local. E esse local era dividido em 3 partes. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Essa lição ela é tão interessante que a revista dividiu ela em praticamente 4 lições, 13, 14 e 15. Então as crianças vão aprender sobre o tabernáculo. E o mais interessante do tabernáculo é que as pessoas precisavam de algo que eles poderiam sentir a presença de Deus. Alguém que fosse um mediador dos pecados dele. E ali eles sacrificavam os animais através do sacerdote. E aí, com essa mudança toda, e vem o Novo Testamento, as crianças vão entender todo esse processo do Velho Testamento, porque Deus se manifestava daquela forma. Mas a ênfase da lição é que a presença de Deus nos nossos dias, ela é palpável. Nós não precisamos mais de um mediador. Nós temos o sumo sacerdote, Jesus, que sacrificou a sua vida e ele se tornou o Cordeiro Santo e hoje nos dá acesso a Deus. E as crianças, nós demos essa lição há algum tempo atrás, e as crianças perguntaram por que tinha que ser uma tenda, né? Por que eles não montavam uma igreja? Justamente porque eles estavam no deserto, então eles precisavam de um local que fosse móvel também. Então essa tenda era montada, depois eles continuavam caminhando e montavam essa tenda de novo, e ela ficava no meio, que eram as 12 tribos, né? Era como se fossem cabanas ali mesmo, construídas. E eles colocavam ali a tenda, a presença de Deus. E hoje eles vão aprender como funcionava, para que servia ali o pátio, por que tinha o véu, por que existia um sumo sacerdote, como que ele devia entrar ali naquela tenda, se ele entrava com uma corda ou não. Esses detalhes todos as crianças vão aprender. E você pode perguntar para ele, filho, o que você aprendeu sobre o tabernáculo? Você vai se surpreender. Nós temos um filme do tabernáculo em 3D, é uma filmagem que nós conseguimos da internet, então ela consegue explicar todos os detalhes para as crianças perceberem essa caminhada do povo de Deus até nos dias de hoje. E nós temos esse privilégio de falar com Deus a qualquer momento, não precisamos mais da Arca da Aliança, não precisamos de tantos simbolismos, as crianças hoje podem conversar com Deus em qualquer ambiente, em qualquer local. Amém? Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus, porque a presença dele está no nosso meio constante. Nós vivemos uma era, assim, vamos dizer, de ouro, e hoje o seu Deus está com você o tempo todo, em todo lugar, em qualquer circunstância. E você tem que ensinar isso para o seu filho. Esse é um dos primeiros princípios que uma criança tem que aprender, que Deus é onipresente. Se nós tivéssemos a consciência constante de que Deus está sempre conosco, nós pecaríamos muito menos, vocês sabiam? Se você imagina que Deus está ali do seu lado, você não vai pecar. Normalmente o pecado ele tem que ser oculto. E aí, se você sente que Deus está presente, você vai eliminar muito, muito dos seus pecados, porque você sabe que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Vamos ler o versículo de hoje. Deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Êxodo 25, 8. Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, se ele estiver aí com você, e profetize sobre a vida dele, declare bênçãos para que ele também seja ministrado. Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença, obrigado pelo ministério infantil, pela oportunidade que nós temos de mostrar que o Senhor é um Deus onipresente, Pai. O Senhor está no nosso coração, o Senhor está no nosso meio, e o Senhor habita no meio dos louvores, Pai. O Senhor está aqui agora, nesse exato momento conosco, e estamos com o Senhor lado a lado em todas as circunstâncias das nossas vidas, até o fim dela. E as crianças precisam reconhecer que isso é um privilégio dos nossos dias, Pai. Estar com o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças aqui e os pré-adolescentes lá no fundo com a tia Tati. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, nossos facilitadores e os pais, que são os nossos grandes parceiros. Pode assentar-se, irmãos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém? Você já disse para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio? Já falou? Que bom que você veio, que coisa boa nos encontrarmos aqui para juntos louvarmos e exaltarmos a Deus. Uma vez por ano nós temos eleição da diretoria e o corpo administrativo da igreja,
E a eleição acontece nesse final de semana, nos 5 cultos. Então, se você é membro da nossa igreja e não passou ali no balcão dos ministérios, por favor, saia agora rapidamente para pegar a sua cédula de votação. Mais 2, 3 minutinhos, eu vou entrar, então, no processo de eleição. Por isso, aí que coisa, uma salva de palmas para esses irmãos que estão indo ali para fazerem a sua participação. Coisa boa. Há muitos anos, irmãos, há mais de 20 anos, se você precisa de caneta também para fazer o preenchimento da sua cédula, aqui na frente nós temos canetas dos dois lados. William, ali, por favor, ó, tem canetas ali atrás. Se você precisa de caneta, só vai marcar X, mas precisa de caneta, as canetas estão aqui. Então, há cerca de 20 anos, a nossa igreja fez algumas alterações no sistema de eleição. Com que propósito? Tornar a eleição mais democrática ainda, com ampla participação de todos os membros da igreja. Então, a nossa eleição, ela ocorre durante o mês todo. Como? 3 semanas, os irmãos têm a oportunidade e a orientação num formulário próprio para lerem, entenderem, verem cada função para a qual vão eleger pessoas, ver a descrição da função, quem são as pessoas que devem estar aptas para o exercício dessas funções. É um pequeno manual orientando você a votar e uma ficha para você fazer as suas indicações. Pois bem, desde o início, uma comissão de eleição foi eleita e ela então recebeu até o dia 19, domingo passado, às 21 horas, não é? Fechou essa oportunidade de indicações. Essa comissão, então, juntou esses formulários e fez a tabulação, a contagem das indicações. As pessoas mais indicadas, então, serão apresentadas aos irmãos, para que, dentre elas, os irmãos escolham aquelas que efetivamente serão eleitas. Então, é um processo amplo, bem participativo, bem transparente e estável também. Por isso, não há momento de indicações aqui. Tudo isso já foi feito. Aqui nós só fazemos o pleito, a eleição propriamente dita, a escolha das pessoas. Para facilitar, como a igreja vai crescendo, a gente não conhece todo mundo, quando eu for apresentando os nomes, nós vamos apresentando no telão a fotografia das pessoas, para os irmãos verem o nome na sua cédula e identificarem sobre quem nós estamos falando. Então, esse processo já está em curso. Ontem foi o primeiro pleito, não é? No culto das 19 horas de ontem. E hoje este é o nosso primeiro culto. Portanto, exatamente agora, às 8 horas e 24 minutos, eu declaro reaberta a nossa assembleia, que é ordinária, mas que contém também a eleição. E nós, durante esse dia, teremos batismos, recepção de membros e a eleição. Se os irmãos já estão com os seus formulários aí, quero pedir assim, desculpas ao nosso querido convidado, visitante, e isso leva no máximo 12 minutos, tá bom? Então o processo foi trabalhado justamente para ser rápido aqui agora. E aí nós continuamos com o nosso culto, e vamos agora orar, porque a nossa oração tem sido: Deus, dá-nos as pessoas certas, para as funções certas, pelas razões certas, a motivação do coração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós compreendemos que o Senhor é o dono absoluto, exclusivo proprietário da igreja, e a igreja não é o santuário, não é o templo, somos nós, o teu próprio povo, povo que compraste, Senhor, com o precioso sangue do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Compreendemos, Senhor, que nós estamos já a um passo do centenário da igreja, dia 29 de dezembro desse ano. Nós tivemos aqui, Senhor, 10 líderes presidindo a igreja nesse tempo, e o Senhor deu o privilégio ao pastor Jonathan e a mim de juntos somarmos, ó Deus, 53 anos até esse momento, na liderança dessa igreja. Nós compreendemos, Pai, que esse é um ato absoluto da Tua misericórdia. Só o Senhor mesmo pode fazer isso. E o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado crescimento, o Senhor tem nos dado uma adesão massiva dos membros da igreja, dos irmãos e irmãs, gente de toda a idade, na liderança das células, dos pequenos grupos, dos ministérios.
Oh Deus, muitos têm pago um preço tão alto, lutando pela obra do ministério. Nós entendemos, Pai, que pela Tua misericórdia, o Senhor tem nos dado a visão bíblica, onde o sacerdócio é dos santos, e não de alguns que são remunerados pela igreja. E, em consequência disso, Senhor, o Senhor tem nos levado a compartilhar essa experiência com pessoas que até nos procuram para saber como é que nós funcionamos. Pai, nós glorificamos o Teu nome e nós agradecemos o Senhor, pois que sabemos que todo acerto vem de Ti. E as falhas, Senhor, com certeza são nossas. Perdoa-nos e ajuda-nos cada dia melhorar, mudar, para que a nossa igreja esteja em plena concordância com o desejo do Senhor sobre o seu propósito aqui nesta terra, especialmente nessa cidade, estado e no Brasil. Pai, nós te glorificamos e cremos, Pai, que o Teu Espírito está conosco agora e vai nos conduzir para colocar as pessoas certas nos lugares certos, pelas motivações certas, para servir ao Senhor e servir aos irmãos, servir à igreja. Nós declaramos nossa profunda, mas é profunda, Pai, consciente dependência do Teu Espírito. Este não é mais um ato administrativo, nós não entendemos assim. Desde o Antigo Testamento, o Senhor tem conduzido o Teu povo, levantando líderes, e nós sabemos, temos certeza, consciência de que precisamos depender de Ti e dar a Ti a glória, o louvor, a honra devidos ao Teu nome. Quanto a nós, resta-nos, Senhor, agradecer humildemente tanta bondade, tanta compaixão, tanta misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos por esses irmãos e irmãs tão valorosos que, com função ou não, com cargo ou não, têm sido tão leais, tão fiéis no ministério da igreja, e por isso ela tem conseguido prosperar debaixo da Tua graça e unção. Em tudo somos dependentes e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Então, os irmãos que já estão prontos, acompanhem conosco. Nós obedecemos, obviamente, o estatuto da igreja. Nós somos uma organização religiosa sem fins lucrativos. Temos, então, o governo da igreja na assembleia dos seus membros, que se reúne mensalmente no sábado que antecede ao último domingo do mês. Então, o que estamos fazendo aqui faz parte de um funcionamento que é ordenado pela própria legislação da nossa nação. Estamos em obediência, então, plena, de modo estatutário e regulamentar. O estatuto da nossa igreja diz acerca da presidência. O presidente da igreja será o seu pastor líder, e o seu mandato será enquanto bem servir à igreja. Então, é um mandato que ele não tem prazo, não é, para o seu início e seu fim, mas tem a consciência de que enquanto esse ministério servir à igreja, então ele será mantido. Desta maneira, eu não fui comunicado até 10 minutos atrás que os irmãos pretendam mudar a presidência, não é? Então, eu estou entendendo que nesses anos todos, pela misericórdia de Deus dos irmãos, nós continuamos na presidência. Os demais cargos, segundo o estatuto da igreja, deverão ser eleitos anualmente. Então, nós vamos dizer, aí você tem uma cédula na vice-presidência. Temos um único candidato. E o texto deixa claro que houve outras indicações, mas os irmãos agradeceram e declinaram, não aceitaram a sua indicação. Portanto, temos a única indicação com concordância do titular, Ronaldo Leite Batista, pastor, para vice-presidente. Perdão, irmãos, falhei num ato, perdão. Está aqui conosco o irmão Renato Gualberto. Fiquem em pé, por favor. Ele é membro da comissão de eleição, está acompanhando esse processo. E eu preciso de um membro da igreja presente, para ser o fiscal da contagem. Quem dentre os irmãos teria o prazer, a alegria de nos ajudar nesse particular? Opa, então podem aplaudir. Irmão Hélio está chegando aqui. Isso. Para que fique registrado em ata o seu nome completo, irmão Hélio. Hélio Gilguin de Oliveira.
Amém. Obrigado. Então, o irmão Hélio, assim que nós fizermos a votação, vai fiscalizar esse processo. Nós temos o time da administração, temos o representante da comissão de eleição e temos o fiscal, então. Então, podemos votar. Irmãos, então, os irmãos favoráveis à eleição do pastor Ronaldo Leite Batista como vice-presidente da igreja, por favor, assinalem aí na cédula, com um X. Primeiro e segundo secretários. Nós temos aí 5 nomes, e destes os irmãos escolherão 2. Destes 2 escolhidos pelos irmãos, o que tiver mais votos será o primeiro secretário e o segundo segunda. Na verdade, aí só temos mulheres, então primeira e segunda secretárias. Vamos lá. Por ordem alfabética, a ordem que está aí não representa, não é, que tenham sido mais ou menos cotados, mas é a ordem alfabética. Cíntia Aline Onofre Boazal, Clênia Lima Armoa de Deus, Maria Aparecida França da Silva, Maria Lídia de Brito Napi e Maria Rubenita Mota da Silva. Por favor, escolham 2 dentre estas queridas irmãs. Só marcar o X. Da mesma forma, primeiro e segundo tesoureiros, você vai escolher 2 nomes. Note que à frente de um dos nomes há uma indicação. Este irmão também foi indicado para a comissão de exame de contas. Isso te dá a possibilidade de pensar, bom, nesse caso, nesse irmão, eu vou deixar para elegê-lo lá, na comissão de exame de contas, ou não, eu prefiro que seja aqui. Há alguns outros nomes que seguem o mesmo processo. Então, para primeiro e segundo tesoureiros, em ordem alfabética, Ana Luísa Barbosa da Silva, Antônio Evangelista Saraiva, Cleverson Mariano Nogueira, Jorge Luiz Fernandes Freitas e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Marquem X em 2 nomes. Vogais. Quem são os vogais? Não são consoantes, não é, irmãos? Vogais é um grupo de 3 irmãos, na aparência de um conselho, que não tem função executiva. Eles operam sendo chamados pela diretoria para ajudarem em decisões. Temos 6 nomes, 2 deles também foram indicados para outras funções, observe os campos à frente. E destes 6 nomes, nós escolheremos 3. Em ordem alfabética, Anésio Napi Júnior, Áurea Aparecida Riceto, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Marlene Nogueira de Souza Assato, Estênio Moreira dos Reis e Vera Tilde de Castro Pinto. Escolha 3 nomes. Já passamos do meio. Comissão de exame de contas, o que conhecemos como Conselho Fiscal. 3 nomes. Note que 3 desses irmãos também são indicados para outras funções. Observe. Ok, podemos prosseguir. Então, você vai escolher 3 destes 6 nomes. Em ordem alfabética, Adilson Amorim Puertes, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Helena Kling de Almeida, Marcos José Brito, Renato Rodrigues Gualberto e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. 3 nomes. A comissão de orçamento, de igual maneira, de 6 nomes, você vai escolher 3, e 4 deles também foram indicados para outras funções. Daria um tempo para você observar que nomes, que funções. Prosseguindo, em ordem alfabética, você vai escolher 3 destes 6 nomes. Adilson Amorim Puertes, Anésio Napi Júnior, Edson da Silva Almeida, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Marcos José Brito e Wilson Joaquim da Silva. 3 nomes. Já findando, nós temos agora 2 ministérios.
E nesses 2 últimos casos, são 3 nomes e você vai escolher uma única pessoa. Ele será o diretor do ministério e ele escolherá 2 pessoas para se somarem a ele. Geralmente, eles escolhem estas próprias pessoas que foram indicadas. Ministério de Construção. Lembrando que esse ano nós retomaremos o projeto da Igreja no Campo, no seu planejamento chamado frontal. Vamos então fazer as primeiras considerações do planejamento da construção. Então é muito importante a pessoa escolhida aqui. Escolha apenas um dentre esses 3 nomes. Em ordem alfabética: José Duarte Filho, Rony Armoa de Deus e Wilson Joaquim da Silva. Um só nome, escolha. Por último, o Ministério da Oração. Dentre os 3, você escolhe um. Aliomar Rodrigues do Nascimento, Marcos Antônio Ritti e Valdir Balbueno. Uma escolha somente. Ok, muito obrigado. Por favor, quem votou, fique em pé agora e passe para a sua direita os formulários, até a pessoa que está na extremidade. Os nossos irmãos, então, Hélio, irmão Renato, estarão recolhendo e vão, juntamente com o time da administração, para fazerem a contagem. O que nós pensamos é o que está em 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, e recebeu de Deus, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito obrigado, são 8h37, e nós damos por encerrado, nesse momento, este pleito e prosseguimos com o nosso culto habitual. Peço perdão aos irmãos, estarei indo agora lá para a Igreja do Colibri, você sabe, a nossa igreja parceira, estamos trabalhando lá, e estarei aqui de volta para a eleição às 10 horas. Obrigado. Glória a Deus, que bênção fazer parte dessa igreja, né, gente? Glória a Deus por isso. Nós ouvimos também aqui no VT, e eu quero dar uma ênfase muito importante para a nossa Escola da Família. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos uma reunião, uma celebração da Escola da Família. Gente, é bênção. Tem cursos para quem acabou de se casar, cursos para homens ao máximo, né? Mulher única, que é um curso muito abençoado. E na quarta-feira vai estar toda a equipe aqui, conversando, explicando mais como vai funcionar, o que vai acontecer, quem quer se unir para trabalhar, para participar. Então, se você puder reservar um tempo na sua agenda para estar aqui quarta-feira, às 19h30, será uma grande bênção. Amém, igreja? Não deixe de participar para abençoar a sua vida e a vida também da sua família. E agora também é um momento muito especial para nós como igreja, como corpo de Cristo, que Deus sempre traz, acrescenta pessoas em nosso meio, que são os visitantes, as pessoas que foram convidadas, que chegaram aqui, que estão visitando a nossa igreja pela primeira, segunda ou terceira vez. Tem alguém aqui que nos visita nessa manhã? Pode erguer o braço? Ah, olha só que bênção. Quem mais? Tem mais? Olha ali, gente, tem mais. Então, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Quem estiver pertinho, chega, pergunta o nome. Sejam muito bem-vindos. Estejam sempre convidados a participar aqui para adorarmos ao Senhor. Amém? Então, agora nós vamos adorar ao Senhor, e enquanto estivermos adorando ao Senhor, você vai poder trazer o seu dízimo, a sua oferta, devolvendo ao Senhor tudo que Ele tem dado, né, para suprir as nossas necessidades, como gratidão. Isso é algo reservado para os membros da nossa igreja, que já entendem disso, participam com alegria. Então, enquanto adoramos ao Senhor, você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
Vamos cantar em pé, irmãos, todos, com alegria. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, a escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Você já falou para o irmão que está do seu lado aí, falou assim, era meu sonho te dar um abraço aqui nessa manhã. Você já falou isso para ele? Você já falou para ele que era meu sonho dar esse abraço em você? Esse é o povo mais bonito, mais cheiroso da face da terra, irmão. Ei, povo bonito. Você está na bênção? Amém? Que manhã maravilhosa. Como é gostoso levantar no domingo e vir para a casa do Senhor adorar esse Deus maravilhoso. Isso é um privilégio, querido, que todos os seus domingos você passe na presença do Senhor. Você pode estar fora de Campo Grande, você pode estar aqui em Campo Grande, mas que você tire pelo menos um dia para celebrar o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse sua vida diante da presença do Senhor. Fala com Deus nessa manhã, pedindo, Senhor, fala comigo. Irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor. Quando Deus fala conosco, a nossa vida é transformada. Sempre há uma área, algo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que Deus quer fazer uma transformação. Por isso, nessa manhã, o convite do Senhor é que você entre na presença dEle, você se prostre na presença dEle e humildemente faça esse pedido, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo, Deus, exatamente aonde eu preciso te ouvir. Paizinho querido, nós te adoramos nessa manhã. Como é gostoso adorar o Senhor aqui, levantar as nossas mãos, render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade ao Senhor. Nós estamos aqui alegres, ó Deus, porque estamos na presença do Papai, aquele que nos ama, aquele que nos deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. E queremos nessa manhã fazer um pedido muito especial. Deus, fala conosco, Deus, fala com a tua igreja, muda a nossa vida, transforma aquilo que precisa de transformação. Pai amado, nós queremos orar e interceder por cada irmão, cada irmã que entrou aqui nessa manhã, por cada família aqui representada. Talvez alguns entraram aqui, Paizinho querido, precisando de milagres,
precisando, Deus, de um toque sobrenatural do Senhor, precisando de uma restauração, de uma cura. Pai amado, em nome de Jesus, que o braço forte do Senhor venha sobre a tua igreja nessa manhã, curando, restaurando, fortalecendo, fazendo algo sobrenatural que somente o teu Espírito pode fazer. Nós oramos por cada casamento agora, cada casal, as lutas do casamento, oramos pelos filhos, ó Pai, oramos pelas famílias aqui representadas, que o Senhor esteja operando de maneira sobrenatural no meio do teu povo, papai. Nós profetizamos, Deus, faz algo, ó Deus, faz algo profundo no meio do teu povo. Nós queremos, ó Pai, entregar a nossa vida no teu altar, eu entrego a minha vida. Deus amado, eu me prostro aqui na tua presença, eu declaro minha dependência total do Senhor. Paizinho querido, eu quero, Deus, ser apenas aquele que vai segurar o microfone, por onde o teu Espírito Santo vai falar conosco. Nós entregamos tudo no teu altar, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Você está na bênção? Quem está na bênção aí, ó? Você sabe por que você está na bênção? Teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, meu irmão, ou se Ele te chamar para a glória, você vai andar lá em ruas de ouro e morar na mansão celestial. É muita graça, é muito amor desse Deus que nos escolheu, meu irmão, sem merecimento nenhum. E nessa manhã Deus colocou um sermão no meu coração, que Deus tem falado muito comigo nessa área. E eu sei que cada um de nós temos desafios na vida. Irmão, eu persigo 2 desafios. O primeiro desafio que eu tenho buscado é que a minha família ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho, que os meus filhos amem a Deus de todo o coração, que busquem o reino de Deus em primeiro lugar, que os meus filhos, que a minha esposa, que a minha casa, possamos ser chamados amigos de Deus. Esse é o meu maior desafio. É aquilo que eu levanto de manhã, eu clamo a Deus, Senhor, que a minha família seja uma família rendida ao Senhor. E reforçando aqui o convite, Arão, dá um tchauzinho para a igreja. Quarta-feira, 19h30, celebração da família. Você que já trabalhou nos cursos da UDF, já trabalhou no Veredas, venha quarta-feira, porque Deus tem algo poderoso para fazer no nosso meio, no meio das nossas famílias. E esse é o meu maior desafio. E o meu segundo maior desafio, meu querido, que eu levanto todos os dias, eu entro na presença do Senhor, é que eu quero ter uma profunda vida de oração. Cada vez que eu oro, meu irmão, eu sinto que eu preciso orar mais. E Deus nessa manhã, Ele quer falar conosco, queridos, sobre os tesouros da oração, os tesouros de uma profunda vida de oração. E uma coisa que está faltando, meu querido, na vida da igreja, é a oração. Oração, meu irmão, ela nunca é demais. Eu nunca vi alguém no final da vida que teve uma profunda vida de oração, ele chega lá no final da vida, está arrependido. Mas eu conheço muitas pessoas que chegam no final da vida e falam assim, puxa, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter intercedido mais, eu poderia ter buscado o Senhor mais. E nessa manhã o Espírito Santo quer mexer no nosso coração, quer trabalhar na nossa vida, meu irmão, para um despertamento da nossa vida de oração. E o tema dessa manhã, meu querido, se o pessoal da produção puder colocar o slide aí no fundo, o tema dessa manhã é os tesouros da oração, é os tesouros de uma profunda vida de oração. Quando você fala em oração, o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial é Jesus. Jesus, meu querido, você pega vários relatos bíblicos que Jesus bem cedo, ele levantava e ia à parte buscar o Senhor. E Jesus, meu irmão, antes de ficar em pé, presta atenção nisso, Jesus antes de ficar em pé diante dos homens, ele se ajoelhava diante do Pai. E é isso, querido, que nós precisamos. Nós queremos ser imitadores de Cristo. Nós queremos viver como Jesus. Então, viver como Jesus, meu querido, nós precisamos entender que Jesus priorizava um relacionamento com Deus. E muitas vezes, meu querido, a gente, na correria do dia a dia, naquele momento assim, de uma agenda lotada, e muitas vezes nós vamos omitindo a nossa vida de oração, nós vamos reduzindo a nossa vida de oração, e o Senhor quer nessa manhã despertar a igreja para uma profunda vida de oração. Antes de ficar em pé diante dos homens, Jesus se ajoelhava diante do Pai. Lá em João capítulo 5, versículo 19, Jesus disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer. E eu só falo o que ouço o Pai falar. Muitas pessoas imaginem que esse texto era que quando Jesus estava na glória, estava lá no céu. Não.
esse texto aqui era porque cada manhã Jesus tirava um tempo precioso para estar com o Pai. Usando minha criatividade, irmão, eu fico imaginando Jesus indo à parte, orar, falar com Deus Pai, e eu fico imaginando uma conversa, um diálogo entre Deus e Jesus, onde Deus chega para Jesus e fala assim: Jesus, meu filho amado, hoje eu vou curar aquela mulher que tem fluxo de sangue, aquela mulher que há 12 anos sofre disso. E Jesus falando: sim, Pai, vamos curá-la. Como é que vai acontecer isso? Como é que o Senhor quer que isso aconteça? Então, você vai estar no meio da multidão, mas ela vai te tocar e vai sair virtude. E Jesus: sim, Pai, do jeito que o Senhor quer. Talvez um outro dia, Deus falando com Jesus assim: olha, hoje nós vamos curar aquele cego. Qual cego? Aquele que fica gritando desesperadamente. Sim, Pai. Eu fico imaginando o momento a sós de Jesus, meu querido, com Deus Pai, aquela intimidade que ele tinha com ele, de fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo e falar aquilo que Deus Pai queria que ele falasse. Eu fico imaginando a quantidade de tempo que nós gastamos em coisas inúteis, irmãos, e estamos perdendo oportunidades tremendas de buscarmos um tempo a sós profundo com o Senhor. Jesus, ele começou o ministério dele orando e jejuando. Mateus capítulo 4, você vê que Jesus vai para o deserto, passar 40 dias orando e jejuando. Ele começou o ministério dele orando e jejuando. Na escolha dos seus discípulos, Jesus orou durante 12 horas, onde alguns teólogos falam assim que era uma média de 1 hora por cada discípulo. Jesus passou a vigília da noite inteira, das 6 da tarde, das 6 da manhã, orando na escolha dos seus discípulos. Jesus, meu irmão, ele desenvolveu todo o ministério dele à base de oração. E, pasme, irmãos, ele terminou o ministério lá na cruz do Calvário, com coroa de espinho, cravo nas mãos, prego nas mãos, e fazendo uma oração: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele valorizava a vida de oração. O pastor Domingos, que é discipulador, o pastor Gilson, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o nosso grande problema é que abandonamos a oração e estamos fazendo na carne o que só poderia ser feito pelo Espírito através da oração. É tempo, igreja do Senhor Jesus, de nós voltarmos a andarmos no poder do Espírito através de uma vida de oração. Talvez muitas das lutas que você tem enfrentado hoje, preste atenção nisso, muitas das lutas que você tem enfrentado hoje, querido, é porque está faltando oração, está faltando intercessão, está faltando entrega, está faltando clamor. E Deus quer despertar o seu coração nessa manhã, para que o seu coração comece a pegar fogo de desejo, de diariamente ir para a presença do Pai. Dizem que Martinho Lutero era um homem que orava aproximadamente 2 horas e meia por dia. Aí um dia, parece que ele estava no barbeiro, cortando o cabelo, alguma coisa assim, e aí o barbeiro ele foi tirar um sarro dele. Pô, Martinho Lutero, ficamos sabendo que você ora aí mais 2 horas por dia. É verdade, Martinho respondeu. Mas tem dia que você está muito ocupado, que você tem que fazer muitas coisas, aí nesses dias não dá para orar 2 horas. Ele falou: é verdade. Nos dias onde eu tenho uma agenda muito cheia, eu não consigo orar 2 horas. Eu oro 3, eu oro 4, eu oro 5. Porque ele entendeu, meu querido, que a oração é que abre as portas. É a oração que, meu querido, vai facilitar a resolução dos nossos problemas. Mas hoje em dia, quanto mais a agenda mais cheia, nós vamos diminuindo a nossa vida de oração e tentamos fazer na força do nosso braço. E aí, queridão, muitas vezes tudo acontece errado. Eu quero desafiar você nessa manhã. Eu quero, meu querido, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, é tempo de voltarmos para a oração. É tempo, meu querido, de você voltar para os braços do papai. É tempo, meu querido, de você tirar tempo profundo da vida de oração. Se Jesus, meu irmão, sendo Deus, 100% homem, priorizava a vida de oração, imagine eu. Se Jesus, meu irmão, investia muito tempo em oração, imagine nós não investindo na nossa vida de oração. A oração foi a marca principal do ministério de Jesus. A oração foi a marca principal dos discípulos de Jesus. A oração foi a marca principal da igreja primitiva, era uma igreja que orava. E o apóstolo Paulo ele falou: orai sem cessar, orai em todo o tempo, clamando a Deus.
e sem vida de oração, meu irmão, sem TSD. Muitas pessoas perguntam, o que é TSD? Falam tanto TSD na igreja, TSD é uma sigla, simplesmente para facilitar o processo, que chama Tempo a Sós com Deus. E eu quero perguntar para você, como anda o seu tempo a sós com Deus? Como anda aquele tempo precioso de você entrar na presença do teu Pai? E se você pegar a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, você vai pegar relatos tremendos de homens e mulheres que passaram por grandes lutas. Davi, Ana, Isaías, Elias, homens que passaram por lutas terríveis e cruéis, mas eles entraram na presença do Pai. E quando eles aprenderam esse segredo, esse tesouro de entrar na presença do Pai, e muitas vezes os problemas não foram resolvidos, mas o coração dele foi resolvido. A fé dele foi restaurada, as forças dele foram levantadas. E meu querido, é isso que nós precisamos ir lá para o nosso quarto, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai em oculto, que ele te recompensará. É tempo, meu irmão, da igreja ir para o quarto de oração, ir para o quarto de guerra, ir para o quarto, meu irmão, da escuta com o Senhor. E nessa manhã nós queremos falar sobre esses tesouros de uma vida de oração. Eu tenho 47 anos, irmãos. Você que é bom de geografia, o Pedro que é bom de geografia ali, vai fazer uma conta. Quando eu tinha 7 anos de idade... Então, faz quanto tempo isso, irmãos? Você que é bom de geografia, eu tinha 7, tem 47. Agora, quantos anos atrás? Aproximadamente 40 anos atrás, eu fui a Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? Tem um mineiro, tem vários mineiros. Olha lá os mineiros ali, ó, os mineiros. Foi uma das primeiras vezes que eu fui em Minas Gerais. E eu não sei se é do mesmo jeito, porque eu nunca mais voltei naquela cidade, que chama Ipatinga. Ipatinga tem uma siderúrgica enorme, acho que é Usiminas, alguma coisa assim, né? Eu acho que o nome é isso. E, irmãos, antes de chegar em Ipatinga, não sei se o relevo é o mesmo, eu não sei se a construção da cidade mudou, mas vários quilômetros antes de chegar em Ipatinga, você via aquela siderúrgica e uma fornalha, uma fumaça, algo assim que meu pai era caminhoneiro e eu estava ali dentro do caminhão e eu olhei para aquela fumaça e falei, pai, olha, caiu um avião, olha, explodiu aquela cidade. Ele falou, não, lá é a siderúrgica, ali é uma fornalha, ali é onde nós vamos carregar o nosso caminhão. Eu falei, nós vamos lá onde está pegando fogo? Ele falou, sim, nós vamos lá. E aí, irmãos, eu tinha assim, aproximadamente uns 7 anos, o caminhão foi entrando lá dentro daquela siderúrgica, e eu abri a janela e fiquei olhando para aquele negócio, falei, meu Deus, esse negócio vai explodir, vai pegar fogo, essa fornalha, e eu ficava olhando, fiquei bobo, irmãos, de olhar aquele negócio tão grande. E aí eu era muito curioso, Romário, muito curioso. Aí eu saí lá de um jeitinho, lá perto daquela fornalha, e passou um funcionário, eu falei, ô moço, que é isso? Aí ele falou, eu não vou te explicar que você é criança, mas entenda o seguinte, isso aqui é a caldeira, e essa caldeira tem um fogo aí dentro, e esse fogo nunca pode apagar. Se esse fogo apagar, vai quebrar toda a fábrica. Eu falei, isso é? Aí eu falei, então isso aqui é a coisa mais importante da fábrica? Ele falou, aqui é o ponto mais importante da fábrica. Eu falei, que interessante, eu fiquei olhando para aquilo ali. Irmãos, passados, Benevides, 40 anos, estava no meu tempo a sós com Deus, e Deus falou assim, você lembra lá de Ipatinga? Você foi lá na siderúrgica? Eu falei, lembro. Você lembra da fornalha? Lembro, Senhor. E Deus ministrou no meu coração, assim é a oração na minha igreja, ela não pode apagar. Assim como é aquela fornalha, meu querido, aquela caldeira, naquela siderúrgica, onde aquele fogo não pode apagar, assim é a oração na sua vida, na vida do crente, a oração não pode apagar. E nós precisamos, meu irmão, como aquela chama lá naquela siderúrgica, queimar 24 horas por dia. Você precisa, meu irmão, orar lá na sua casa. Você entrar no seu carro, meu querido, talvez você está lá dirigindo, meu irmão, continua orando. Você está lá no seu trabalho, continue. Você está lá digitando alguma coisa, Senhor, me capacita. E, irmão, esse é o segredo de homens e mulheres de Deus que vivem, meu querido, pertinho do Senhor, que estão constantemente em oração. Por exemplo, o Arão, meu primo, eu sei que ele faz isso, ele faz algumas caminhadas lá no bairro, na região, e o que ele faz? Ele caminha e ora. E nós aprendemos no Veredas, quando você que já fez o Veredas,
os irmãos ficam lá no grupão e os facilitadores saem para os grupos de processo para orar, interceder, abrir o coração. E lá num desses grupos de processo eu aprendi isso. Estou citando o Arão porque eu aprendi com ele. E eu quero desafiar você, irmão. Tocou o despertador, eu não sei que horas você levanta, talvez 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã. Mas a hora que tocar o despertador, o seu celular, a primeira coisa, a igreja do Senhor Jesus, que nós precisamos fazer, é antes de fazer qualquer coisa, e se possível, antes mesmo de ir no banheiro, eu sei que você vai às vezes acordar apertado, mas antes mesmo de você ir para o banheiro, você, querido, faça isso, escorregue, ali na sua cama mesmo. Primeira coisa, vá para os pés do Senhor, vá para os pés dele, é ali, querido, abrir os olhos, se ajoelha na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele, meu irmão, que sabe tudo que você precisa, daquele que conhece a sua vida, daquele que deu Jesus para morrer por você. Levantou, meu irmão, vá para os pés do Senhor Jesus. É ali, querido, é o lugar mais alto que alguém pode chegar. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do Brasil, não é o CEO da maior multinacional da face da terra, o lugar mais alto que alguém pode chegar é os pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu quero desafiar você, querido, a partir de amanhã, tocou o despertador, escorrega, e eu vou falar um negócio para você, você vai gostar tanto disso. Se você levanta às 6 horas, na terça-feira você vai colocar pelo menos 15 para 6. Porque Deus vai te tocar. Deus vai te tocar de uma maneira linda. Deus vai ministrar no teu coração de uma maneira linda. Deus quer falar com você. Deus está com saudade, meu querido, desse tempo a sós, dele com você. Ali, meu irmão, quando você se ajoelha, você fala assim: Senhor, eis aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego minha vida. Eu entrego meu dia. Eu preciso do Senhor. Querido, nós vamos ler daqui a pouquinho Lucas capítulo 11, e Lucas capítulo 10, meu querido, se você ler o texto lá na sua casa, você vai ver a história de Marta e Maria, onde Jesus vira para Maria, Maria estava aos pés do Senhor, e virou para Maria e falou assim: Maria, você escolheu a melhor parte, que está aos meus pés, e essa parte não será tirada. Eu quero desafiar você, querido, aí para os pés do Senhor Jesus. O pastor Gilson, que esteve aqui, nosso pastor presidente, ele é aqui na igreja, a minha maior inspiração de oração. O pastor Gilson, ele investe aproximadamente, meu irmão, 10% do dia dele orando. Dá aproximadamente 2 horas e 24 minutos. E ele fala assim: Willy, quando isso não acontece, me parece que está faltando algo na minha vida. Querido, talvez você fale assim: William, mas eu não consigo talvez orar 2 horas, 10% do meu dia. Mas começa com 15 minutos, 10 minutos, 20, não sei, meu irmão. Eu não estou querendo dar um tempo para você, marcado no seu relógio. Mas, querido, eu quero desafiar você a ir para a presença do teu Pai. A presença do teu Deus. A presença maravilhosa do teu Deus. Você poderia abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, meu querido, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Vou ler de novo, meu querido. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, do quê? De orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Por que, meu querido, que aquele discípulo, nos textos bíblicos você não encontra ninguém falando assim: Senhor, nos ensina a curar. Senhor, nos ensina a pregar. Senhor, nos ensina a discipular. Querido, o que mais marcava o coração daqueles discípulos é que eles queriam aprender a orar como Jesus orava. E eles sabiam que Jesus em pouco tempo ia para o Pai. E eles falaram: Senhor,
por favor, antes do Senhor ir para a glória, o Senhor nos ensina a orar. Nós precisamos ter essa intimidade. Eu fico imaginando os discípulos orando, Jesus se ajoelhado, talvez em um determinado lugar, e os discípulos olhando aquela cena de comunhão entre Deus, Pai e Jesus. E tinham só pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E esse é o meu pedido nessa manhã. Deus, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar de uma maneira, Pai, que nós nunca ainda oramos. E a vida de oração, ela é dinâmica. Quando você entra nessa vida de oração, querido, você cada vez mais vai aprendendo com Deus a orar. E nessa manhã nós vamos aprender os tesouros dessa oração. Os tesouros, meu querido, de uma vida de oração. A palavra oração começa com o, certo? Mas nessa manhã nós vamos aprender sobre os 3 Is da oração. A oração começa com o, mas nós vamos extrair do texto 3 tesouros que são os 3 Is da oração. O primeiro tesouro, querido, que nós encontramos na vida de oração, numa profunda vida de oração, é a intimidade. Você pode repetir comigo? Intimidade. Observa o texto, querido, lá em Lucas capítulo 11, versículo 2. Eles perguntaram para Jesus no versículo 1, Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus, querido, ele começa a ensinar os discípulos a orar. Querido, eu respeito muito, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Eu respeito muito quem faz a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é o texto base, é uma oração tremenda. Por mais que uma cultura judaica havia um contexto de repetição, de decorar o texto, mas Jesus nunca quis ensinar a oração do Pai Nosso para nós fazermos uma repetição fria e religiosa. Nós precisamos extrair do Pai Nosso tesouros, meu querido, para a gente aplicar na nossa vida de oração. E o primeiro tesouro é a intimidade. Olha o convite à intimidade no versículo 2. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam Pai. A palavra Pai aqui é no aramaico, dizendo Paizinho. Querido, quando você entrar na presença do teu Deus, Deus está querendo que você comece esse diálogo, que oração é uma conversa, é um diálogo, dizendo Paizinho. Você pode repetir comigo assim? Fala assim, Paizinho. Você pode falar aí, querido, com toda a intimidade, Paizinho. O que é isso? Isso é um convite à intimidade. Eu respeito muito, irmãos, e como presidente da Convenção Batista aqui do nosso estado, eu viajo por muitos lugares, e eu conheço muita gente que fazem orações. Um exemplo, excelentíssimo Deus. Se for, querido, numa intimidade, glória a Deus. Mas se for só usar palavras bonitas para os outros ouvirem, não vale nada. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando Deus fala assim, quando você for orar e diga Paizinho querido, Ele quer que você fale exatamente aquilo que está no seu coração. Já comecei orações falando, Paizinho, estou triste. Paizinho, estou cansado. Paizinho, eu fico, irmãos, eu sou alguém que procuro ouvir orações. Persigo homens e mulheres de oração. E eu fico assim, profundamente impactado. Quando eu conheço alguém que começa uma oração e já chega no início da oração e já fala, papai, paizinho querido. Isso demonstra que aquele irmão, aquela irmã, ele tem buscado um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento de alguém que quer estar bem próximo do Senhor. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 10... é o mesmo texto correlato, lá no Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, em Lucas versículo 11, Jesus também ensina o Pai Nosso, e ele fala no versículo 10 lá de Mateus capítulo 6, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Juntando os dois versículos, o Senhor está dizendo para nós, quando vocês orarem, digam: Pai, Paizinho, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É alguém que está dizendo na oração, logo no começo daquela oração, falando assim: Paizinho querido, eu me rendo à tua vontade. Muitas vezes nós entramos na oração e falamos assim: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo outro. Não, Jesus está nos ensinando quando nós formos entrar na intimidade com Ele. Paizinho querido, vem o teu reino. O que é isso? Vem os teus valores, vem aquilo que o Senhor quer. Seja feita a tua vontade. Há vários tipos de discípulos, mas nós podemos encontrar dois: os comprometidos e os rendidos. Você é comprometido ou é rendido? O comprometido, ele se esforça para fazer tudo. E o rendido, ele se prostra na presença de Deus e fala assim: Pai, cumpre em mim o que tu queres. É o que a oração do Pai Nosso está nos ensinando. Vem o teu reino, vem os teus valores na minha vida, vem os teus princípios, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está dizendo o seguinte: seja feita a tua vontade na minha vida. Quando você se derrama na presença do Senhor logo pela manhã, Ele quer ouvir você chamá-lo Paizinho, mas Ele também está esperando que você diga assim: Papai, cumpre em mim o que tu queres, seja feita a tua vontade na minha vida. Irmão, quando você entra na presença de Deus e faz isso, os céus se abrem para você. Sabia disso? Quando você começa a buscar o Deus com essa intimidade e falando: Deus, está aqui a minha agenda, está aqui os meus sonhos, estão aqui os meus projetos, mas Senhor, eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu quero viver daquilo que o Senhor tem para mim. E quando nós vivemos os sonhos, os projetos de Deus, meu querido, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. E lá, meu querido, citando novamente o texto lá em Mateus capítulo 6, outro convite à intimidade. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você fecha a porta, meu querido, você fecha a porta para os problemas, talvez para as agonias, ansiedades que estão te pegando lá fora. Fecha a porta. Quando você fecha a porta do teu quarto, algumas pessoas talvez não tenham um quarto privativo, mas tem talvez, eu já fiz do meu quarto de oração banheiro de aeroporto e rodoviária. Entrei lá no banheiro, fechei a porta e busquei a Deus. O pastor Gianni tem um hábito de todo dia fazer o tempo a sós dele no carro. Então você pode pegar esse texto, parafrasear, mas quando você orar, entra, vá para o seu carro e fecha a sua porta e ore a seu Pai. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você fecha a porta do seu quarto, ouça isso, a porta do céu se abre para você. Fecha a porta do teu quarto, meu querido, que o Pai do céu abre a porta lá do céu para você. Entrando pelo novo e vivo caminho, entramos com ousadia no Santo dos Santos. Quando você entra na presença do Senhor, fecha a porta aqui dessa vida, queridão, e se conecta com o Pai. E aí, querido, céus abertos sobre a sua vida. Olha o que diz o texto: mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Agora, olha a promessa: então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Queridão, Deus está chamando você nessa manhã. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai, chama Ele de Paizinho. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade no meu casamento, seja feita a tua vontade na educação dos meus filhos, seja feita a tua vontade lá no meu trabalho. Pai, eu quero andar lá no meu trabalho, faz a tua vontade lá no meu trabalho. É atrair, meu irmão, o reino de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, homens e mulheres de oração, eles atraem a presença de Deus todo o tempo na sua vida. Intimidade é um convite para um relacionamento profundo com Deus. Lá no nosso TSD, querido, é o lugar onde você vai tirar as máscaras. Porque, querido, antes de você falar qualquer palavra na oração, Deus já sabe.
Deus já sabe tudo que você vai falar antes que você pensasse em alguma palavra que você vai falar. Ele já sabe por isso. Presta atenção. Foi para o teu TSD, seja 100% sincero e transparente com o papai. É o momento de você tirar as máscaras. De você, meu irmão, ficar, desculpe a liberdade da palavra, mas ficar nu na presença de Deus. Sem reservas. Ele sabe tudo. Ele sabe das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Ele sabe daquilo que nós fizemos de errado, meu querido. Não adianta esconder de Deus, como Adão tentou se esconder de Deus. Não adianta. Ele sabe todas as coisas. É no nosso TSD que nós precisamos confessar o nosso pecado. Confessar mesmo, falar, pai, eu fiz coisa errada. Meu pecado se chama mentira. Meu pecado se chama fofoca, meu pecado se chama, Senhor, gritaria, nervosismo. Pai, eu agi de maneira ignorante. E lá no nosso tempo a sós com Deus, que nós oferecemos talvez a nossa maior gratidão, porque vir aqui na igreja levantar as mãos, adorar a Deus é gostoso. Mas Deus quer que você entre lá no seu quarto e querido, se você começar só e ter tempo para agradecer a Deus, 15 minutos é insuficiente. Das coisas, as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. De agradecer a Deus pelo seu casamento, agradecer a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, agradecer pelos seus filhos. Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho. Senhor, eu te agradeço pelo meu sustento. Senhor, eu te agradeço por tanto livramento, por tantos milagres. Irmão, é tanto motivo para nós agradecermos a Deus. De nós honrarmos o nome do nosso Deus. Então, querido, o primeiro tesouro que nós extraímos da oração, de uma profunda vida de oração, é um retorno à intimidade, é um convite ao primeiro amor, é um convite, meu irmão, para um relacionamento profundo, próximo com Deus, é intimidade. Desculpe a sinceridade, irmão, você é um pouquinho duro agora. Quem não tem intimidade com Deus está perdendo tempo na vida cristã. O que tu está fazendo da tua vida cristã se você não busca intimidade com Deus? Talvez você tenha entrado domingo atrás domingo aqui, meu irmão, como um religioso, aquele que vem bater o cartão aqui na igreja. Eu preciso domingo lá na igreja, porque eu preciso lá. Irmão, glória a Deus por isso. Mas a vida cristã não se resume a vir domingo na igreja. Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer te pegar no colo. Deus quer entrar com você, meu querido, lá no seu trabalho. Alguns anos atrás, irmãos, eu estava voltando de Fátima do Sul. E era assim mais ou menos umas 18 horas, é aquele horário, você que é motorista de estrada. Irmão, a luz do carro não dá jeito. É desesperador, você não sabe como... Não funciona, a luz natural não funciona e a luz do carro não funciona, então talvez é o pior horário para você dirigir. Mas eu precisava chegar em Campo Grande e eu estava voltando com o meu irmão, a Tânia, a minha esposa, e nós estávamos voltando. E aí eu precisava chegar em Campo Grande, meu irmão não era crente naquela época, eu estava evangelizando ele. E eu estava voltando para Campo Grande e antes de chegar em Anduí, que é o primeiro distrito, o último distrito de lá para cá, para chegar em Campo Grande. Antes de chegar em Anduí tem uma curva direita. Naquela época a estrada ali, a curva era bem estreitinha, o acostamento era terrível, era quase um desnível. E antes de chegar naquela curva, talvez 1 quilômetro antes, eu senti claramente Deus falando comigo, na intimidade do meu coração. Eu estava andando aproximadamente, Celso, uns 110. O Espírito Santo falou assim, anda 80. E eu levantei o pé do acelerador, meu irmão, né, adolescente, falou assim, tá ficando velho, andando 80 por hora. Eu falei, não, nada disso. Aí ele começou a tirar sarro de mim. Eu falei, rapaz, Deus falou comigo. E Deus fala nada, onde que Deus fala? Deus falou comigo. Eu não acredito, o que Deus falou? Deus falou para você andar 80. Eu falei, Deus falou para mim andar 80. William, para com isso aí já é exagero. Aí, irmãos, na hora que ele falou assim, exagero, eu entrei naquela curva à direita para Anduí. Para quem conhece a estrada sabe do que eu estou falando. Um Uno, daqueles pneuzinhos bem fino ainda, queridão. Um Uno.
E aí, quando eu entrei no meio da curva, uma carreta ultrapassando a outra no meio da curva. Querido, o Espírito Santo fala conosco, nossa intimidade, nos momentos que nós menos esperamos. O Espírito Santo falou tão claro, irmãos, eu não tinha tanta experiência de estrada. O Espírito Santo falou assim, olha, William, coloque 2 pneus no acostamento e mais 2 pneus na faixa. Irmão, foi só isso que eu fiz. Foi assim, milésimo de segundo. Joguei 2 pneus no acostamento, porque o acostamento era bem irregular, e mantive 2 pneus na faixa. O caminhão percebeu que eu fiz esse movimento, um jogou para o lado, o outro jogou também. Irmão, passou o caminhão assim, irmão, a centímetros do nosso carro. Aí meu irmão virou para mim e falou assim, rapaz, e Deus fala mesmo, hein? Deus fala mesmo. Porque se você tivesse a 110, você não ia conseguir fazer isso nunca. Eu falei, é verdade, Deus fala. Então, querido, esse Deus lindo e maravilhoso, Ele quer falar conosco, meu querido, lá na oração, lá na palavra. Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de pessoas. Deus quer se relacionar com a sua igreja. Essa intimidade. É um convite à intimidade. O primeiro tesouro da oração, meu querido, é um convite à intimidade. O segundo tesouro que nós aprendemos nesse texto, meu querido, é a intercessão. A petição. Olha que Jesus nos ensina no versículo 3, continuando a explicação, a orientação da oração do Pai Nosso. Jesus diz, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Querido, por que Jesus não explicou assim, Senhor, dá o meu pão? Não dá assim, dá o meu pão. Senhor, dá o quê? O nosso pão. Porque muitas vezes nós fazemos oração só para nós. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá o meu trabalho. Senhor, me dá a minha esposa. Senhor, me dá o meu dinheiro. Irmão, não é pecado você orar pelas suas necessidades. Mas Jesus está nos ensinando aqui que um dos maiores tesouros da oração, presta atenção nisso, é que eu posso receber do céu o meu pão, mas eu sou chamado por Deus para ser um intercessor pelo pão do meu irmão. E o que é o pão? O pão, meu querido, representa aquilo que é mais necessário. E como é que eu estou orando ali pela minha vida, e eu sabendo que o Douglas está passando por uma luta, uma dificuldade, e eu não oro pelo Douglas? Jesus está falando assim, olha, eu estou ensinando vocês a clamar pelo pão seu e o pão de todos os seus irmãos. Versículo 4, perdoa os nossos pecados. Querido, eu fico chocado, eu vou abrir meu coração. Eu fico chocado quando às vezes eu vou atender alguém, está passando talvez uma grande luta e fez uma grande besteira, e fala, vamos orar, meu irmão, vamos colocar isso para Deus, e eu não vejo arrependimento nem pedido de perdão. Eu fico chocado. Eu falo, irmão, um dos tesouros da sua vida de oração, dessa intimidade com Deus, dessa intercessão, é ter tempo para você entrar na presença de Deus. Pai, perdoa o meu pecado, perdoa a forma que eu tenho tratado minha esposa, perdoa a forma que eu tenho tratado meu filho. Querido, se você que é pai e mãe, você fazer esse tipo de oração na hora do almoço lá, seus filhos vão falar assim, o que aconteceu com meu pai? Alguma coisa mudou. E nós precisamos entender que ali na intercessão, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Em intercessão, falando, Senhor, me livra, eu confesso o meu pecado, mas Senhor, eu não quero pecar de novo, me livra dessa tentação. E às vezes a gente cai no pecado, e confessamos hoje, e confessamos amanhã, e todo dia nós vamos confessando o mesmo pecado. Jesus está nos ensinando aqui, olha, esse pecado que você confessou hoje, Senhor, me livra, para que eu não possa pecar novamente, me livra dessa tentação. Querido, talvez você não tenha tanta intimidade com Deus, mas deixa eu dizer um negócio para você. Deus tem prazer em atender o seu pedido de oração. Você pode repetir isso comigo? Deus tem prazer em atender
o meu pedido de oração. Prazer. É o Deus amoroso. Agora, as nossas maiores vitórias, as maiores vitórias que nós teremos na nossa vida, você vai conquistar de joelhos. Escreve isso. As maiores vitórias, meu irmão, na sua vida, você vai conseguir de joelhos. Para que quando a vitória do Senhor chega na sua vida, você levanta as mãos para os céus e diz: foi a mão do Senhor que trouxe isso para mim. Para que nenhuma glória seja dividida. Por mais que você tenha que fazer a sua parte, mas a melhor parte vem da mão do Senhor. E a terceira e última, meu querido, terceiro e último tesouro da oração, Jesus propõe uma parábola que é a insistência. Então, o primeiro tesouro é intimidade. O segundo tesouro é intercessão. O terceiro tesouro, meu querido, é a insistência. E Jesus propõe uma parábola que talvez você conheça muito bem. Então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo da onça, né, irmão? Que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responde: não me incomode, a porta está fechada, meus filhos estão deitados comigo. Aí você fala assim: puxa, esse irmão é egoísta. Querido, mas tem um contexto aqui. Casa de judeu não tinha quarto privativo, dormia todo mundo no mesmo lugar. Então, quando ele fechava a porta ali, era o espaço para todo mundo dormir, todo mundo apertadinho. Então não era para ele abrir a porta, ele tinha que levantar todos os filhos, tirar aquelas esteiras, aquelas camas de judeus que eles dormiam naquela época para abrir a porta. Então tinha um contexto aqui. Então quando ele está falando assim: olha, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Aí no versículo 8, Jesus continua: e eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo. Agora, observe o texto: por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Querido, ei, tem muita gente que fala assim: eu não vou pedir para Deus, não, porque eu vou importunar. Querido, Deus não é homem. Deus, meu querido, não fica importunado com o seu pedido, com a sua oração. Deus, meu querido, talvez nós como homens limitados, falhos, cheios de defeitos e egoísmo, meu querido, talvez não queremos, talvez ajudar os outros, mas o nosso Deus está dizendo o seguinte para nós essa manhã: olha, eu não fico importunado. William, você pode chegar qualquer horário na minha presença. Esse é o teu Deus. Não tem importunação, não tem porta fechada, não tem, meu querido, filho deitado no meio do caminho. Querido, ele está falando: olha, versículo 9, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Você pode repetir comigo? Peçam e lhes será dado. Repita comigo: busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lembra que ele falou no texto, no versículo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai oculto que ele te recompensará. Quando você fecha a porta aqui do mundo, a porta lá do céu se abre para você. A porta lá do céu. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não desista, meu querido, insista, persista em oração. E eu quero desafiar você a interceder. Há pessoas que você tem orado, presta atenção nisso. Há pessoas que você ora, que ele não recebe a oração de mais ninguém, a não ser a sua oração. Tem pessoas na célula, que só ele, meu querido, ele ainda nem conheceu Jesus ainda. Ele não tem nenhum amigo, nenhum parente, ninguém conhece Jesus no meio dele. E quando você ora por ele, é a única oração que aquele homem está recebendo, ou aquela mulher. Você vê a importância da intercessão. Pastor Gilson já falou isso aqui, mas eu quero lembrar você novamente. Para cada oração sempre há uma resposta. Deus falou: pedi, dar-se-vos-á. Sempre há uma resposta. Deus responde toda oração. Você pode repetir comigo? Deus responde toda oração. Só que tem 4 respostas. O sim, receba, meu querido, eu te dou a benção. O aguarde, espera um pouquinho, Romário. Rapaz, está chegando, aguarde.
O terceiro, que é a oração impedida, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, que a palavra do Senhor diz que as nossas orações são impedidas por causa do pecado. Então, quando nós estamos em pecado, a nossa oração não vai chegar. E a quarta maneira, a quarta forma de Deus responder para nós é não. Não vou te dar isso, Raquel. Irmão, quando Deus fala não, presta atenção nisso. Deus sempre vai responder sim, aguarde, olha, tem pecado no meio, resolve teu pecado. E o quarto, não, sempre Deus vai responder. Mas quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor do que isso que você está pedindo. Eu já vi muita gente, muita irmãzinha, ai Senhor, me dá aquele irmãozinho lindo, bonito, ai Pai, eu estou apaixonada por ele, ai eu quero me casar com ele, olha lá, loiro, os olhos azuis, trabalha lá no Ministério Público, ai Senhor, é o homem da minha vida. E Deus diz, não. Aí fica de biquinho. Sabe por que aquele gatão, irmão, às vezes no futuro vai virar lobo? E Deus não quer dar lobo para suas filhas. Deus quer dar príncipe para suas filhas. Talvez aquele que vai dar para essa irmã, talvez não é loiro, os olhos azuis, que trabalha num grande órgão do governo, mas é um homem de Deus, mulher de oração. Homem de Deus ou uma mulher de oração, homem de compromisso, de valores, homem que vai honrar essa mulher. Talvez Deus feche uma porta de emprego, meu querido, é porque tem algo muito melhor para você. Às vezes você vai até ganhar menos, meu querido, mas ali você vai ser muito mais feliz. Você está preparado para receber não de Deus? Porque o não de Deus é um verdadeiro sim, irmão. O não de Deus é Deus dizendo, meu filho, Azevedo, eu tenho algo muito melhor para você. E Deus diz não também, irmão. Mas quando Deus diz não, é porque tem algo maravilhoso. Para a gente terminar, você pode estar pensando assim, e qual que é o melhor pedido? Qual que é o melhor pedido? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por gentileza, só um pouquinho. Você pode estar falando assim, qual é o melhor pedido que eu faço pelos meus filhos? A Bíblia nos ensina. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Impossível. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Espírito Santo é Deus. O melhor que podemos pedir é a pessoa do próprio Deus. Presta atenção nisso. O maior pedido que nós fazemos para a nossa vida é o pedido da presença, de sermos cheios do Espírito Santo. O melhor pedido é pedir a pessoa do próprio Deus, do próprio Espírito Santo na nossa vida. Por que isso? Quando desejamos somente a Deus, entre todas as necessidades, teremos alcançado a maturidade da vida de oração. Sabe por quê? Quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, não tem falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Feche seus olhos, meu querido. Feche seus olhos. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Eu quero desafiar você nessa manhã. Eu quero desafiar você nessa manhã a tomar um posicionamento da sua vida de oração. Intimidade. Deus quer te levar a um novo nível de intimidade. Deus quer te levar a um novo nível de intercessão. Deus quer te levar a um novo nível, meu irmão, de insistência. Não pare de orar. Não pare de clamar por aquela situação, por aquela pessoa. Pedir, dar-se-vos-á. Clama-me, responder-te-ei. O maior pedido é o pedido do Espírito Santo. Paizinho querido, nessa manhã, Espírito Santo do Senhor, nós queremos fazer esse pedido,
Queremos pedir o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não só na nossa vida quando estamos aqui na igreja, mas lá em casa, lá no trabalho, lá no carro, lá no trânsito, lá na faculdade, querido, aonde nós estivermos, sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres dirigidos pelo Espírito Santo. Pai amado, nós pedimos nessa manhã, restaura a igreja, Pai, a vida de oração, que nessa manhã o teu povo tome posse dos tesouros de uma vida de oração. Faz algo poderoso nessa manhã. Desperta o teu povo, Pai. Desperta o teu povo, desperta o teu povo. Uma profunda vida de oração, de intimidade, de intercessão, de insistência no teu altar. Que o amor de Deus, que o amor maravilhoso do nosso Deus, que a graça de Jesus Cristo que morreu lá na cruz do Calvário, que a consolação, a comunhão, o poder sobrenatural do Espírito seja ministrado sobre a vida do teu povo, para que teu povo ande em santidade, teu povo ande em vitória, que eles tenham uma semana de muito tempo a sós com o Senhor, uma semana de intimidade, uma semana, ó Deus, de conquistas na vida de oração. Nós oramos, Pai, certos que o Senhor fará infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia ainda, meu querido. Fique aí em espírito de oração. Nós vamos ouvir o nosso pós-lúdio e que Deus te abençoe poderosamente.